Vamos lá. Bom, São Caetano, como o doutor mencionou no primeira parte da conversa, é um time tradicional e até a opção jurídica pela escolha da recuperação, ela preserva essa tradição local. E o São Caetano é o segundo time de todos, né? Eu falo que todo quem acompanha futebol torceu veementemente ali na final da Libertadores e é algo que deve ser resgatado. As questões esportivas influenciaram muito no ponto que chegou o São Caetano? A questão da Ah, Libertadores? nós acreditamos que a parte esportiva sempre caminhou muito bem, né? Eu acho que dentro de campo, São Caetano sempre teve uma vocação muito boa, muito positiva, muito aguerrida. As situações de gestão, de determinadas gestões, precisou um pouco lapidar. Então eu acredito que se atribui muito mais, eu acho, a questão dessa lapidação necessária para gestões anteriores, que precisava de um ajuste aqui, um ajuste ali, que infelizmente impactou dentro do cenário de campo. Mas hoje, essa questão, graças a Deus, foi superada já há alguns anos, então estamos para 3 ou 4 anos, salvo engano, na gestão do Machado. Então as situações, graças a Deus, estão mais controladas, mais confortáveis. Temos as nossas dificuldades. Não estou dizendo que, sem dúvida, é mil maravilha ainda, eu digo, né? Toda reestruturação exige algumas melhorias aqui, outros ajustes ali, alguns pagamentos aqui e ali que acaba, às vezes, atrasando aqui e ajustando ali, que é natural de qualquer empresa em reestruturação. Mas o foco maior hoje a gestão é feita por um profissional, que é um profissional do ramo do futebol, que foi um agente de futebol que teve as transações mais atrativas do mercado brasileiro, foi um agente que transacionou na FIFA bilhões de reais, então na plataforma da FIFA. Ele representou o Felipão da seleção por muitos anos, ou representa, preciso me atualizar quanto a esse ponto. Então, é alguém que realmente é do ramo de futebol, apaixonado pelo futebol, e escolheu de coração o São Caetano e a cidade de São Caetano. Então ele migrou do sul para São Caetano, aqui estabeleceu família, aqui está criando aqui os seus filhos, então aqui eu vejo que realmente é alguém dedicado com amor, carinho, vocação. Chega às 7 da manhã, vai quase às 7 horas da noite todo dia e está ali tendo uma persona para o time. Então eu vejo que, graças a Deus, a parte que prejudicou um pouquinho essa evolução de São Caetano, essa constância, foi superada com a gestão do Machado. Doutor, hoje, quais são as principais linhas de receita do São Caetano? Para quem chegou agora nesse segundo vídeo, já tem um primeiro vídeo, você procura aqui dentro do canal. Na nossa primeira etapa aqui da conversa, o senhor chegou a mencionar alguns patrocinadores, né? Sem Algumas dúvida. marcas que patrocinam o clube. Além dessa linha de receita, quais são as outras principais, doutor? Hoje nós buscamos ainda aprimoramento das linhas de receita. Então, a principal linha de receita hoje, sem dúvida, ainda permanece os apoios dos patrocinadores. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que às vezes é apoio financeiro, algumas vezes, e às vezes apoios operacionais logísticos. Ah, eu vou ceder aqui um transporte, eu vou ceder aqui um jogo de camisa, eu vou ceder aqui uma alimentação. Então, a gente costuma fazer muitas permutas que permite também a continuidade das atividades. Então, hoje, a principal linha de financeiro da empresa é os parcerias, são os patrocinadores. A segunda linha que vem se buscando é tentar criar alguma parceria para retomar as escolas de futebol. Então, a gente quer crer que criamos uma pessoa do mercado que possa ter essa frente aí, através de uma parceria com alguém que estabeleça, resgatar essas escolas de futebol para ser uma fonte de receita. Quando eu morava aqui em Santo André, tinha escolinha de São Caetano para todo lado. Eu Tinha sei. muito muita comum. escolinha Eu de verdade. futebol de São Caetano. 356 é um número bem elevado para um time. Tinha mais de Sim. 300. Isso, então foi um número bem Mas expressivo. não era só no ABC. Não, era no Brasil, Brasil inteiro inteiro. e fora do Brasil, inclusive. Escolinha de São Tinha Caetano. na Colômbia, tinha na Nossa, Argentina, isso eu não sabia, na isso eu não sabia. Venezuela. Então, São Caetano realmente ele fez história na época dele e todo mundo era inspirado. Então, era um time que veio do que a gente fala assim, do zero, da base, de apaixonados da época da gestão, salvo engano, Tortorello, que era muito até, o Pádua Tortorello, o Luiz Olim Tortorello, a família Tortorello. Depois deu continuidade muito com os gestores posteriores. Então, hoje, com o Tite, anteriormente com o Aurico. Então, eu costumo dizer que a prefeitura sempre esteve presente aí na questão do apoio ao time. Tanto é que o apoio que nós temos é, inclusive, o estádio, que é um ponto importante para a comunidade saber. O nosso estádio é uma parceria com a prefeitura que nos permite fazer o uso dele, explorar ele, conseguir ali fazer os nossos treinos, os nossos jogos e dar ali alegria para os nossos munícipes e para os nossos torcedores. Então eu vejo ali que realmente é essas parcerias que tornam o São Caetano a força que ele é e vai permitir ele, graças a Deus, evoluir cada vez mais. Então, as fontes de receita, só retomando, fonte de receita seria, então, as escolas que buscamos retomar, as escolinhas de futebol. Hoje tem quantas, doutor?
hoje ainda está sendo resgatada. Então, hoje, oficialmente, ainda está sendo feito o contrato para poder firmar essas escolas. Para retomar. Para retomar. Então, tem bastante interessado. A gente está tentando fazer um chamado BID, que é uma escolha de uma empresa que possa ter essa autorização, que tenha essa especialidade, e ela sim ficar à frente dessa retomada e através de não sei como vamos gerir ainda do ponto de vista jurídico, mas ou um licenciamento, ou uma franquia. Então a gente vai estabelecer uma seção de direitos, como seria a melhor maneira jurídica disso acontecer também, para dar uma segurança para o São Caetano, uma segurança para as pessoas também. Então, hoje a receita então seria as escolas, seria os patrocinadores, as parcerias, muitas vezes tem um estádio, então um jogo no estádio também, quando as pessoas fazem presente, tem uma contrapartida financeira também para nós, e algumas vendas a gente fala assim, de insumos, canecas, futebol, Camisa? camisas de futebol. Então, a gente costuma dizer que essas são as fontes de receita hoje de São Caetano. Legal. Brunão. Sim. Seria a exploração da marca do São Caetano, que é uma marca fortíssima, Sim. tradicional local e a nível internacional também, como já foi mencionado. É muito interessante resgatar um pouco esse ponto, a relação do São Caetano com o estádio. Quem está de casa, a gente pode resumidamente mencionar que o estádio ele é utilizado, o uso, o patrimônio não é, o estádio não configura como patrimônio logo do São Caetano, e isso não é utilizado como garantias também. Esse é o modo correto como está sendo utilizado hoje, né? Exatamente. A gente tem que preservar ele, deixar ele sempre... a reforma que foi feita nele não acontecia há muitos anos. Sim. Então, na nossa gestão aí, que eu costumo considerar a gestão do Machado, que eu faço parte, a gente conseguiu fazer uma reforma no estádio que já não acontecia há muitos anos. Então, se forem lá, vai perceber que estão pintados, estão higienizados, estão todos os ambientes utilizáveis. A arquibancada que estava interditada há muitos anos, conseguimos restabelecer ela. Então, o gramado venha tendo cuidado permanente, aprovação no padrão internacional. Então, eu costumo dizer que a nossa contrapartida para com a cidade é manter essa estrutura preservada do estádio e venha sendo atendido com excelência. Então, a gente percebe que seria um benefício para a cidade e também para a região. Por que eu digo para a região? Há pouco tempo atrás, na parte de economia, aproveitando o gancho, sabe, Vinícius, a gente teve uma reunião com uma pessoa que faz parte do fundo que chama Mumbadala, que é o maior fundo de investimento do planeta, o maior fundo soberano de investimento do planeta. E ele tem no radar dele times de futebol como players de negócio. E ele explicou por quê. Ele deixou claro para nós, sabe, Bruno? Falando assim, imaginemos que daqui 10 anos as pessoas vão estar, de certa forma, com uma vida um pouco mais tranquila por conta da inteligência artificial, por conta da automação, por conta de vários mecanismos que a tecnologia vai agradar o ser humano a ter menos trabalho. E as pessoas vão buscar uma válvula de escape. E o lazer mundial hoje é o futebol. O maior evento de receita de arrecadação do mundo ainda é o futebol. Temos outras fontes de receita no ramo do esporte e de lazer, mas o futebol é uma das maiores dela do mundo. Então o Fundo Mumbadala disse, vale a pena preservar o futebol, perdão, inclusive de bases, porque esse futebol vai ser hoje uma fonte de escape da população, que vai ter uma vida um pouco mais tranquila para curtir com a família e para curtir o seu dia a dia de lazer. Então, a gente vê muito a oportunidade nesse momento de fazer parte do São Caetano nessa reestruturação, para daqui para frente conseguir colher os frutos por conta dessa visão até de mundo mesmo, de vida mesmo. Esse fundo que o doutor mencionou, não sei o quanto é comum para você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, mas a gente está falando de um dos maiores fundos de investimento do mundo. Em outras palavras, tem muito dinheiro, muita grana, e que já investe no Brasil em várias áreas. Só para entender um pouco melhor, vocês conversaram com eles, existe um interesse mútuo ou um interesse deles em investir no São Caetano? Como que é isso, doutor? Para falar a verdade, nós falamos com as pessoas que intercedem por esse fundo no Brasil. Nós conversamos com essa pessoa, representantes. Com representantes dessa pessoa do fundo no Brasil. Nós temos que ter algumas características para o fundo investir. Ele exige alguns indicadores técnicos para poder fazer parte da base de investimento. Então, o que nós conseguimos desse fundo é a apresentação de quais indicadores eu posso fazer parte do player de investimento dele. Então, hoje nós estamos aqui vocacionados a cumprir esses indicadores, apresentar esses resultados, que vejam bem, com todo respeito a todos aqui, não é a classificação dele na série do Brasileirão. Não. São outros indicadores que ele visa. Então, esses indicadores nós estamos conseguindo evoluir muito bem. Faltam pouquíssimos para nós atingirmos 100% a plenitude desses indicadores. E aí, com isso em mãos, nós podemos voltar a ter uma nova rodada de conversa com eles e dizer,
podemos fazer parte aí de uma avaliação técnica de investimento. Então, nós estamos nessa jornada. Nós conversamos com muitos outros fundos, muitos outros investidores. Nós temos pessoas que participaram ativamente aqui da venda da Portuguesa. Para quem é do ramo do futebol sabe, foi um case que a gente considera de sucesso, foi mais de 1 bilhão o investimento na Portuguesa para poder fazer a aquisição dela por um fundo, salvo engano foi a XP e uma outra instituição que participaram também dessa a captação, e essa pessoa que foi uma das principais pioneiras da Portuguesa faz parte hoje do nosso time de assessoramento. Então nós estamos buscando pessoas profissionais do ramo, que têm experiência, e fundos que realmente têm vocação para poder permitir um investimento significativo, para conseguirmos ter mais segurança financeira e jurídica aí no dia a dia. Passar a palavra para o Bruno, que vai fazer a próxima pergunta, mas te ouvindo aqui, doutor, e de novo, fazendo esse paralelo, porque como eu trabalho com isso, para mim acaba que fica, assim, eu fico pensando nessas analogias, né? No mercado financeiro a gente chama de business plan, que é um plano de negócio. Né? Esse plano de negócio, e aí a gente tem que separar muito bem o que é a paixão pelo futebol do que é o negócio em si. O fundo que chega para investir, ele tem muito menos paixão do que o torcedor que vive o clube. Sim. Ele pensa muito mais em fazer um investimento como se fosse em uma empresa, como se ele estivesse comprando a ação de qualquer empresa, e no retorno financeiro que isso pode gerar para ele. Então, ele pede para que você apresente um plano de negócio. Então, onde você está hoje, onde você quer estar daqui X período de tempo e como vai ser o processo para chegar até esse objetivo. Então, quando o senhor fala aqui que está atingindo esses itens, é mais ou menos esse processo no qual o São Caetano está inserido agora. Exato. Não só com esse fundo específico, mas outros fundos também que potencialmente têm ali a chance de investir no clube. Exato. Eu vou dar um exemplo básico desses requisitos técnicos que o fundo avalia. Legal. As bases de um time de formação de futebol, eles têm que ser 100% preenchidas. Então, nós falamos que a partir dos 11 anos, você pode ter um atleta ali no seu dia a dia, dos 14 profissionalizar ele, dos 16 já federalizar ele, e assim por diante. Quando você preenche todas essas bases, eles vão perguntar posteriormente o que gerou de frutos positivos dessas bases. E aí eu apresento ele no ano seguinte dizendo, olha, essa base me permitiu fazer uma transação com esse atleta de X mil. Durante 3 anos seguidos, eu consegui fazer vendas de atletas de base que me permitiu ter X receita por conta dessa base. Então, hoje, os fundos avaliam muito exatamente isso. Olha, tem um plantel de 120 atletas. Desses 120 atletas, em 3 anos, você conseguiu fazer repasse, venda, transferências, negociações, permutas com outros grandes times, que te gerou uma receita de tanto. Então, ele avalia que aquele seu plantel ele é economicamente viável porque ele teve estrutura de se manter atualizado, com plantéis necessários, com atletas necessários, com vendas de negociações importantes. Então, ele já percebe ali um potencial negócio de investir e profissionalizar aquele seu plantel de atletas. Então, esse é um dos exemplos que o fundo acaba avaliando. E tudo isso é bem documentado, porque existe um site oficial da FIFA que toda transação de atleta, para ser oficial e válida, tem que transacionar através desse site, desse portal. Então, esse portal permite que a gente consiga ter essa segurança, que as transações ali aconteçam aí dentro de uma legalidade. Então, a gente fica muito feliz em ver que estamos atingindo esses indicadores, entre outros que eles exigem, que é transparência financeira, que são outros indicadores profissionais que a gente, graças a Deus, vem atingindo para demonstrar aqui, fazer parte do plantel de investimento desse fundo bombado. Sim, muito interessante. E me chama a atenção, atrelando até a parte financeira com o direito, que a reestruturação do São Caetano ela vai muito além da questão da recuperação judicial. Dentro do acompanhamento jurídico, como que é feito? Porque nós temos aqui um plano de ação, um norte, um objetivo do São Caetano. Como que é o dia a dia atrelar a parte jurídica a esse plano de negócio para atrair investidores? Como que é a gestão? Que deve ir além da questão da recuperação judicial, né? Sim, a questão jurídica ela vai muito na questão documental. Então, todas as operações que São Caetano faz, a gente visa muito, estou utilizando o nome de São Caetano, tem um direito de imagem, estou utilizando um atleta, direito de cessão. Então, a parte jurídica apoia todas as outras áreas nesse aspecto, de permitir que a gente não corra nenhum risco de infringir nenhuma norma, nenhuma legalidade. Principais dela, o atleta ele tem que estar registrado junto a esse portal. Perfeito, está regularizado. O atleta tem que ter um registro na CLT, tá ok, está cumprido. O atleta tem que ter tais requisitos de apoio financeiro.
A gente cumpre os requisitos. Então, a parte jurídica ela tem um apoio de poder fazer essa espécie de auditoria no dia a dia do clube. Então se a gente vai realizar, por exemplo, a venda de caneca, conseguimos a autorização, a pessoa tem a confidencialidade, tem os requisitos necessários, então a parte jurídica ela tem muito essa finalidade, de ser o instrumento de viabilizar aquilo que o time precisa, e não de impedir. Mas ela tem que ter uma certa formatação documental para não ficar realmente com algumas pontas soltas que possam prejudicar futuramente o time por algum motivo. Ela acompanha, então, a gestão profissional ali muito ativamente dentro do dia a dia do clube. Diariamente, literalmente é diariamente. Então, a gente costuma dizer que demandas jurídicas acontecem literalmente diariamente, pelo fluxo de transações, atividades, negociações. Então, a gente tem aqui uma intervenção diária para algum assunto que seja, qualquer assunto. Então, vai conversar com um fundo, tem que aplicar um NDA, que para quem não conhece, é um contrato de confidencialidade. Então, alguns pontos eu não posso trazer em reunião porque existe alguma segurança jurídica nessas tratativas. Então, a parte jurídica, depois, como que registra isso? Aí salva num documento, num portal oficial para o registro. Depois faz a chamada LGPD. Quem que vai poder ter acesso a essa informação futuramente? A gestão não é atual, então tá ali salva ali uma informação para ninguém ter acesso. Então a parte jurídica tem muito esse papel dentro de um time, muito importante até. Boa. Bacana. Olha, a gente tá aqui quase que na reta final já da nossa conversa, né? Bate-papo bom, passa rápido, o nosso tá voando, mas ainda dá tempo de você deixar o like. O Brunão já me ensinou jurisprudência pacífica. Então você deixa o like aqui. Outra coisa, hein? Quem dá o like no podcast, no BNcast, não perde processo, não é verdade, Brunão? Como advogado, a OAB pode me punir, mas olha, vamos dizer que o universo, você deixar um like... Conspira ao seu favor. Conspira ao seu trabalho. favor. É isso, né? Quer rir, tem que fazer rir. Já diria lá o filósofo do Tropa de Elite. Então, Exato. deixa o like aí, você vai ajudar muito aqui o nosso projeto, tá bom? Doutor, a gente falou bastante, teve o primeiro vídeo, por acaso está assistindo esse vídeo agora, entra aqui no canal, tem um primeiro vídeo que a gente detalha, tintim por tintim, do processo de recuperação judicial do São Caetano. Então a gente falou sobre o processo de recuperação judicial, a gente falou muito sobre o presente do clube. Queria aproveitar essa reta final da nossa conversa para falar um pouco sobre futuro. Se a gente disse agorinha que para um fundo de investimento, a divisão que o clube está disputando não é necessariamente o ponto mais importante. O ponto mais importante é esse plano de negócio. É claro que para o torcedor é muito importante sim essa divisão, que o time esteja bem, que o time dispute cada vez mais estágios elevados, níveis elevados do futebol. E o investimento ele vem justamente nesse sentido de conseguir criar uma base financeira para que o clube se sustente nesses níveis elevados do futebol brasileiro, do futebol paulista, de maneira perene. Qual que é o plano do São Caetano? Como vocês trabalham isso internamente? Existe assim, olha, em 2030 queremos estar em tal divisão no Campeonato Paulista. Queremos voltar para a Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro. Esse tipo de desejo, de objetivo, é assim metrificado ou é muito difícil fazer esse tipo de projeção porque o futebol tem alguns elementos que você não consegue controlar? Como que é trabalhada essa questão dentro do clube, por gentileza, doutor? Eu vou dizer que é extremamente metrificado, né? Tem um linguajar, forecast, que é um levantamento muito técnico feito de todas as ações e resultados, sem exceção. Então, se agora tirasse uma foto da sala aqui do nosso presidente lá, tá lá quando que ele quer estar em 2030 lá. Bem claramente onde ele quer estar, que é na Série A, disputando já, com certeza, do Brasileirão, a divisão. E é 2030 mesmo? 2030 eu falei, não sabia, eu falei. 2030, Olha um só, exemplo acertou a data. Acertou! Teve acesso. A gente O pessoal sem do áudio dúvida agora gritou, primeira vez, já tá gritando, já tá gritando, aí. desculpa aí. É que é futebol, né? Futebol envolve emoções. É a paixão do torcedor. Então o plano realmente é 2030, assim, o horizonte relevante O 2030. horizonte é 2030, a gente está disputando, sem dúvida alguma, os campeonatos da Série A e todos eles, tanto Paulista quanto Brasileirão, e voltar para a Libertadores. Então, nosso plano de voo é em 2030 estarmos aí na primeira divisão em todas as séries. Nesse período, estarmos vencendo nas séries de base, como vem já acontecendo com muita frequência. Então, nós tivemos aí, nos últimos 2-3 anos, vários títulos relevantes para o Sub-30, o Sub-16, Sub-17, vários relevantes mesmo de estaduais. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Então, escolares, então, tudo que participou, boa parte fomos vencedores, eu costumo dizer, boa parte mesmo. Então, a gente quer em 2030 estar disputando todas as séries como sendo o Mirassol hoje vem fazendo. Nós queremos pegar, entre aspas, lado a lado com o Mirassol ou o lugar dele para estarmos lá brigando nas primeiras posições.
Sim, eu espero que não seja no lugar do meu São Paulo. Porque o caminho... Não vai estar lá, fica tranquilo com isso, Bruno. Só É uma primeiro. brincadeira. Tá difícil, viu? É São muito Paulo, difícil. Mas, olha, muito... Vamos mudar de assunto. Vamos falar de São Caetano. Vamos falar de São Caetano. Bom, o São Caetano faz muita falta no cenário do futebol. É um clube, o segundo time de todos, né? E a cidade também, a comunidade local. Tivemos a disputa da fase final da Série A4 do Paulista e tivemos a mobilização de toda a sociedade aqui local. Foi muito bacana. O resultado esportivo ainda não veio dessa vez, mas está próximo, né? Cada dia vem com trabalho profissional, gerido, com acompanhamento jurídico também. E vem já apresentando bons sinais aí de recuperação. Vem, a gente se alegra com isso, né? A gente é o segundo ano consecutivo que quase subimos. Quase. O ano passado também foi parecido, esse ficou no quase também. Nós percebemos que sempre existe um fator sorte no futebol mesmo. Sim. A gente pega a campanha do São Caetano, foi sempre na primeira posição, durante toda a campanha e jornada, primeiro ou segundo, e infelizmente acabou. Ele estava invicto 7 rodadas seguidas, sem perder um único jogo. Foi o histórico dele de vencer, de partidas vencidas, sem nunca ter tido uma derrota, 7 seguidas. Então, a campanha vinha sendo muito feita. Mas o fator sorte é uma situação que do futebol faz parte. Então, por isso que é uma paixão, inclusive, porque não dá para poder que os números validam o resultado, né? A gente acreditava que nos números estaria 100% resguardado, mas na hora ali a gente conseguiu sair o placar na frente e não teve o resultado esperado. Mas isso também nos torna feliz em saber o pós. Porque no dia seguinte, muitas vezes podemos pensar, poxa, que situação. Não, o número de apoio de pessoas, torcedores, sociedade civil, empresas, mandando mensagem dizendo, tá bom, estamos juntos, continuamos ao lado, acreditamos ainda, foi muito elevado. Que legal. A gente quer continuar com essa vocação aí. Transmite a seriedade do processo e o resultado no campo depende de várias circunstâncias, né? Sim, sim. Não foi dessa vez, mas são caetanenses. E também apaixonados de futebol. Continuem com a gente aí. Vamos fazer acontecer. Doutor, olha, quero agradecer a participação do senhor aqui. Não sei quem estava com mais frio na barriga. O senhor está acostumado a dar entrevista? O senhor fala bem. Algumas vezes já teve Fiz muito media oportunidade training, já, não, doutor? Nem sei o que é, mas acredito Ah, é? que seja. Não, media training tem um profissional da comunicação que ele é contratado por empresas, pessoas físicas também, para ajudar a dar entrevista melhor. Então você faz um treinamento mesmo de mídia, porque às vezes você fala assim, mas a resposta é longa ou é curta? Tinha um professor meu que falava assim, olha, você tem que responder de um jeito nem tão curto que te envergonhe, nem tão longo que canse a pessoa que está ouvindo. E o senhor tem esse tipo de resposta, sabe? Que Uma bom. resposta bastante completa. Agradeço. Ó, muito obrigado. Não sei quem tava com mais frio na barriga. Se era eu aqui na estreia, se era o senhor ou o Brunão, não, que o nosso saiu muito apresentador bem na Estou estreia. ainda, viu? Estou ainda então aqui. tá acostumado. Muito Obrigado, bem. viu, doutor? Espero que o senhor tenha gostado da conversa. Não, adorei, para falar a verdade, foi uma honra. Saiba que a gente fica muito feliz por essa iniciativa. Eu acho que a informação hoje é um peso muito valorizado. Então, essa informação que todos estão adquirindo através do canal do Bruno, e agora você fazendo parte do time também, Vinícius, é uma honra nossa. Continuarei acompanhando cada vez mais e tragam convidados melhores, né? Porque trazer alguns assim dá problema. Que viu? é, Pega Doutor, outros, falsa deixa. modéstia, doutor. Altíssimo Muito obrigado, Eu alto agradeço nível. mesmo, viu? E obrigado pelos esclarecimentos, tudo foi respondido, conseguimos hoje saber quem gosta de São Caetano, gosta de futebol, saber o atual cenário, tivemos tanto uma análise financeira, da parte jurídica e também dentro de campo a gente conversou um pouquinho também sobre isso. Maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite de participar no BNcast. Vinícius, muito obrigado. Posso contar no próximo? Pode contar. Pode contar, Bruno. então Essa parceria vai ser perfeito, sempre assim. Eu com o perfeito. carisma, você com o dinheiro. É. A gente E eu vai. com o chapéu A pra gente, longe. a gente vai longe, Brunão. Aqui foi o poder da persuasão de um advogado. Falei, olha, meu amigo, eu tenho um projeto, acho que você se encaixaria. Ai, deu certo. Temos o nosso camisa 10. Ah, não. Eu tô aqui como co-hosting, o Brunão é o hosting, que é o apresentador, mas tô muito feliz em fazer parte do projeto. A gente vai se encontrar muitas vezes aqui ainda no canal, portanto, participe, se inscreva, deixa o like e até a próxima. Valeu, Brunão. Até o próximo episódio. Valeu, parabéns a todos.